Guernica, abril de 1937. A pequena cidade no norte da Espanha foi alvo de um intenso bombardeio por forças a serviço do general Francisco Franco. Cerca de 50 aviões enviados pelo governo da Alemanha lançaram mais de 2.500 bombas incendiárias sobre a pequena cidade. A cidade então ficou em ruínas, como vocês podem ver aí na foto. Estima-se que 1.600 pessoas tenham morrido nesse bombardeio e mais outras 900 tenham ficado feridas. Para denunciar esse ocorrido, o pintor espanhol Pablo Picasso pintou a famosa tela Guernica, sobre a qual nós vamos falar um pouquinho agora neste vídeo. A destruição da cidade levou o artista espanhol Pablo Picasso, que na época vivia em Paris, a realizar em apenas 3 meses uma das obras mais significativas do século XX, que é esta Guernica que vocês veem agora na tela. Com quase 8 metros de largura por 3,5 de altura, a tela é um libelo contra a barbárie nazista e contra a desumanização do próprio ser humano em virtude da guerra. Como afirmou o artista plástico Júlio Plaza, Guernica pode ser entendido como um texto não verbal que pretende transmitir em essência as ideias de morte, destruição, ruptura, caos, catástrofe, angústia e sofrimento. A própria ausência de cores, vejam, o quadro foi pintado em preto e branco e alguns tons de cinza. Ele é um sinal de luto por toda essa tragédia e revela ao mesmo tempo o contraste entre vida e morte. Essa grande tela foi guardada no Museu de Arte Moderna de Nova York em 1939. Por décadas permaneceu fora da Espanha, atendendo a um desejo de Picasso. Para o autor, Guernica só poderia ir para a Espanha quando a democracia voltasse ao país. Isso só viria a acontecer depois da morte do general Franco, que ocorreu em 1975. 6 anos depois, em 1981, Guernica chegou a Madrid, onde se encontra até hoje no Museu Reina Sofia. Vamos então destacar algumas características dessa obra. Um primeiro ponto a destacar é a presença da lâmpada, que ilumina toda a cena e parece observar de forma onisciente. Ela aparece como um símbolo do olho divino, como uma testemunha muda dos acontecimentos. Temos outra coisa interessante também, a pomba. A pomba, símbolo da paz, aparece ferida. Trata-se então de uma metáfora do triunfo da violência. Temos aqui também o touro e sua correspondente associação com o minotauro. É uma figura que aparece sempre nas obras de Picasso. É também símbolo da própria Espanha. As bocas abertas dos personagens, temos isso, portanto, ao longo da obra, representam aí o grito de dor e de pânico das vítimas de Guernica, tornando o quadro quase que sonoro e ainda mais dramático. As mulheres e o cavalo olham em direção à figura do touro. Dessa maneira, Picasso conduz o olhar do observador e conduz de uma maneira invertida da tradicional. A leitura que a gente faz dessa tela é da direita para a esquerda. É só vocês observarem aí o sentido aí do olhar dos personagens. Os braços e o pescoço alongado desta mulher meio que dão movimento à cena também. A mulher e a criança morta, que acabamos de circular, segundo alguns autores, por sua posição, remete à famosa escultura Pietà, de Michelangelo. Na parte inferior aqui da tela, temos um guerreiro morto, com a cabeça decepada, tendo na mão ainda a lança, uma lança quebrada, inclusive. Isso pode ser uma metáfora, então, pode ser visto como uma metáfora da violência destrutiva da agressão nazista. Apesar de morto, o guerreiro não solta a lança e simboliza dessa maneira, então, Picasso, a resistência do povo espanhol contra os franquistas.
Em meio a toda essa tragédia, é possível ver uma flor, que aparece aí na região central do quadro, meio que simbolizando a esperança de dias melhores. Um último ponto que gostaríamos de salientar nesta tela é este personagem. Ele reforça a ideia de morte de inocentes na Guerra Civil Espanhola que está em curso no ano da produção de Guernica. Ao fazer um diálogo, então, com um outro quadro famoso do também espanhol Francisco de Goya, quadro que vocês veem agora, chamado Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808, tem a ver com a invasão das tropas napoleônicas, das tropas francesas ao território espanhol. Nós podemos então perceber que esse personagem central da obra de Goya, ele aparece meio que como uma releitura aqui na obra de Picasso. Os braços para o alto, então, esse gesto foi algo repetido por Picasso em sua tela Guernica. Muito bem. Então, temos aí alguns pontos centrais, alguns pontos interessantes sobre esta que é uma das mais importantes obras do século XX. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.